Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, mais uma apuração exclusiva nossa, desta feita com relação ao assunto de hoje, que está repercutindo bastante. Vamos trazer aqui a nossa apuração para esclarecer tudo a respeito da informação. Além disso, vamos trazer também reflexão sobre o nosso tricolor de aço para completar a situação curiosa envolvendo o nosso Bahia. Isso e muito mais, e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje indo mais um Plantando Bara, mas antes disso você já sabe, falando em GoCase, use o cupom Bara Bahia, não tem segredo, você garante aí descontaço e aproveita para fazer as compras de Natal, ainda dá tempo, gente, de você comprar, vai ter o prazo de entrega, claro, mas você pode aproveitar a promoção em qualquer produto com compras acima de R$ 99, você usa o cupom Bara Bahia e dá essa geral no site da GoCase, não é só do Bahia não, viu gente, qualquer outro produto, não, mas geral tem muita coisa legal, inclusive bolsa, mala, tem mochila para você que tem seu filho ou filha e é Bahia e quer estar com o nome aqui gravado na mochila, até melhor, né? Uma mochila personalizada, enfim, muita coisa legal, já sabe, né? Falou em GoCase, use o cupom Bara Bahia e aproveite aí que tem muita oferta, show de bola, inclusive todos os produtos licenciados oficiais com a marca do nosso Tricolor de Aço. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo essa situação curiosa e, por sinal, bastante interessante. Tá aqui, gente, em 2025 o Bahia marcou 22 gols entre os 80 minutos e o apito final. Dentre esses gols, 12 foram no Brasileirão e renderam 12 pontos ao Bahia. 4 pontos por empates arrancados e 8 pontos por virada, mais 2 por jogo. Sem esses gols, o Bahia terminaria com 48 pontos em 10º lugar. Tá aí, gente, que interessante, né? Que interessante mesmo. Ele até complementa que o Esquadrão fez gols essenciais na reta final de jogos mata-mata também, né? No Bavi, no Baianão, Kaique aos 104 minutos, Thiago aos 94, semi da Copa do Nordeste, e Juba aos 86 nas quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. Interessante, né? Isso é bacana, que traz para mim algumas questões. Primeiro, que o Bahia não desiste do jogo. Segundo, que a condição física está permitindo isso. E terceiro, a velha mística, né? Então o Bahia continua sendo aí um eterno gol de Raudinei, que assim seja. E aquilo, né? O jogo só termina com o apito final. Enquanto isso, o Bahia consegue manter a sua concentração e é nessas horas, eventualmente, que dá para surpreender o adversário e trazer aí preciosos pontos. Outra informação é sobre um detalhe envolvendo um jogador que o Bahia vai trazer por empréstimo, é cerca de 2 milhões e pouco o empréstimo, e tá aqui, gente, o Grêmio avançou na regularização do Transferban, utilizando os valores recebidos pelas negociações de Alisson, e tá aqui, ó, Christian Oliveira. Vejam vocês, hein, gente? Vejam vocês. Por que eu tô trazendo isso, gente? Porque é oportunidade financeira de mercado. Grêmio apertado, o Bahia sabendo que o Grêmio precisa de dinheiro, então o Bahia pode barganhar. A gente paga pelo empréstimo, fixa um valor de compra aqui sem a obrigação, é pegar ou largar. Então, um jogador que não estava muito bem, né, por lá, na equipe do Grêmio, estava forçando a saída, então o Bahia conseguiu enxergar essa possibilidade e fez bem. E vejam vocês a realidade dos clubes, né? Um Grêmio que anos atrás estaria à frente do Bahia, questão de orçamento, a gente sabe disso. E hoje em dia a gente vê a nova realidade. Então precisou o Bahia pagar um empréstimo para o Grêmio junto com a outra negociação, conseguir respirar um pouco e fugir do Transferban. Novos tempos e com certeza a gente vai colher frutos cada vez maiores com relação a esse cenário. Outra informação agora é a respeito dessa reflexão interessante aqui, gente, de João Marcelo. Vamos trazer aqui para depois a gente comentar um pouco mais a respeito do que ele disse sobre o mercado da bola do Bahia. Tá aqui, ó. Contratar, o Bahia precisa contratar para disputar uma Libertadores do jeito que tem que disputar. Você pega assim uma referência com o Flamengo. Claro, o Flamengo, o faturamento do Flamengo é gigantesco. Mas para você chegar às finais de Libertadores, vencer como o Palmeiras vence, como o Flamengo vence, você precisa investir em grandes jogadores. Não adianta você estar investindo em jogador de 23 anos para chegar aqui para a gente ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Já testaram isso e já viram que não deu certo. Então agora é contratar jogadores de peso. Não adianta. O projeto é para... Gente, interessante, né? Porque eu trouxe aí essa reflexão de João Marcelo, bem objetiva a reflexão, porque eu tenho falado muito sobre isso. Claro, é tudo baseado em orçamento. O orçamento do Bahia tem limite de investimento e limite de folha salarial. Isso precisa ser dito sempre. Né? A gente ter se tornado uma SAF, existem os ônus e existem os bônus. Para mim, inclusive, é bônus. Porque alguns clubes aqui a colar no futebol brasileiro acabam jogando para cima, investindo além da conta, e aí a conta chega. E agora a gente vai ter fair play a partir de 2026. E se esses clubes não se organizarem, o Bahia vai nadar de braçada. Então, às vezes, é preciso sim ousar, mas você pode usar de forma inteligente, sem comprometer muito o seu orçamento, prospectando, apresentando o projeto. Agora, é o que eu tenho falado sempre. Para o Bahia elevar o seu patamar, tem que mudar também esse aspecto anímico, o aspecto
do perfil do elenco. Qual é o perfil? Tem que trazer algumas peças aí com um perfil mais pesado, mais vencedor, sabe? Um perfil que resolva naquele momento ali do vamos ver realmente, naquela decisão, naquele afunilamento do campeonato. Então, que assim seja. E a gente, como produtor de conteúdo, tem que ter essa responsabilidade. Valorizar o que vem, né, sendo feito de forma correta e, ao mesmo tempo, cobrar esses investimentos que não necessariamente tem um grande custo. E, repito, o Bahia tem, né, planejamento financeiro e isso faz parte do combo da SAF, mas que o Bahia consiga, né, trazer algumas peças. A gente percebe, né, por exemplo, como o Everton Ribeiro faz diferença. Então, por exemplo, um sistema defensivo com um zagueiro mais pesado, já multicampeão, um atacante de referência também, que seja diferenciado, isso já faria uma grande diferença nesses jogos importantes para o nosso tricolor de aço. Para completar, vou trazer aqui uma situação envolvendo o atacante Rony, do Atlético Mineiro, e vou trazer depois a nossa apuração. Vamos começar aqui trazendo esse trecho aqui, lá de Everton Futebol. Ele trouxe esse vídeo no dia de hoje, falando a respeito do atacante do interesse do Bahia. Vamos trazer aqui o que foi que ele disse, para quem não viu ainda, gente. Está aqui. Sobre um atacante do Atlético, que alguns clubes sondaram, mas 2 especificamente estão mais interessados. E não adianta negar a informação, porque eu confirmei. Então não adianta negar, porque a informação foi confirmada. O atacante do Atlético em questão é o Rony, e os clubes interessados são Santos e Bahia. Santos e Bahia. Só destacando que o Rony não foi oferecido, tá? Os clubes procuraram o Atlético, e aí, para saber das possibilidades. E o que eu apurei é que se os clubes chegarem aos números que o Atlético pede, que não haveria nenhuma dificuldade na liberação. Fechou? Por enquanto, não tem uma proposta oficial, uma conversa preliminar, e a partir de agora as propostas chegam ao Atlético. Deve chegar aí pelos próximos dias. Só destacando, mais uma vez, que Santos e Bahia procuraram o Atlético e querem o atacante Rony. Pela semana, a gente atualiza, até porque as propostas de Santos e Bahia devem chegar pelos próximos dias, então a gente atualiza e volta com mais detalhes. Então, Santos e Bahia, 2 interessados. Até no momento de apurar a informação, o que eu levantei é que outros clubes também sondaram, mas Santos e Bahia devem apresentar propostas nos próximos dias. Então, os 2 interessados aí no atacante Rony, repito, se chegarem próximo do que o Atlético pede, o Atlético não tem nenhuma dificuldade para a liberação. É isso aí. Então, um beijo na alma e até mais tarde. Depois... Aí, gente. Informação trazida aí no dia de hoje por Everton Guimarães a respeito de Rony e o interesse do Bahia e do Santos. Isso repercutiu muito. E vocês têm acompanhado a gente aqui, e se vocês observarem, eu tenho sido o mais cuidadoso possível. É um compromisso meu com vocês, agora conto também de vocês com a gente. Aproveita aí. Veja se você não está inscrito, se inscreva. Muita gente eu percebo que assiste sem estar inscrito. E vai ajudar muito a gente a chegar aos 100 mil. Então conto com você, verifique. Não custa nada. Clique no botão inscrever-se e vai estar ajudando muito a gente. Agora, quando essa situação aparece, sem qualquer julgamento aqui para quem acaba gravando, enfim, né? Às vezes eu não consigo apurar, mas minha prioridade antes de repercutir é apurar, tá? Tem que apurar, tem que entender o que está acontecendo para eu trazer o que eu apurei para vocês. E aí vou chegar nesse combo agora. A gente fez uma apuração exclusiva, né? Uma apuração muito cuidadosa a respeito dessa informação. E eu vi que a repercussão estava muito grande, muita crítica a respeito do Bahia, do eventual investimento que seria feito a Rony, e aí vou trazer o Transfer Market justamente para falar sobre isso. É muito importante falar com você que acompanha a gente. Vejam vocês que o Transfer Market traz aqui uma média de 4 a 5 milhões de euros, que seria o valor que estavam cogitando aí, caso o Bahia quisesse comprar a Rony, um atleta, querendo ou não, vive uma oscilação, né? Tem qualidade, tem, mas vive uma oscilação, não se estabeleceu muito no Atlético, tem 30 anos, nem é tão, né, nem tem uma idade tão avançada, mas querendo ou não, isso repercutiu, o Bahia vai pagar por Rony, como é que pode, assim, assado. Pronto, gente, nesse ponto que eu vou trazer para vocês a minha apuração. Primeiro ponto, o Bahia tem interesse em Rony, eu vou dizer para vocês, sim, o Bahia sondou. Primeiro ponto é isso. Houve uma sondagem, houve uma avaliação do jogador. E aí vem o segundo ponto, e aqui é justamente o que traz diferente. O Bahia compraria Rony, gente, categoricamente, eu vou afirmar para vocês, o Bahia não vai comprar Rony nessas condições, pagando 4, 5 milhões de euros. É essa a nossa apuração exclusiva. Se você estava preocupado com isso, esqueça. E aí eu digo mais, não só Rony, eu já tinha falado muito sobre isso. O
O Bahia tem sido criterioso em alguns investimentos. E o atleta que já tem uma idade relativamente avançada, que vive um momento na carreira de oscilação técnica, o Bahia, a regra é não comprar esse jogador, tá? Isso precisa ficar muito claro. Ah, o Bahia comprou o Queixa Oliveira, gente, 23 anos. Foi empréstimo. Vejam vocês, 23 anos em empréstimo, sem a obrigação de compra. Então, a gente foi para o campo apurar, o Bahia não, eu até repeti aqui, não vai entrar numa loucura dessa, gente. Então, assim, sinceramente, não julguem, que o Bahia está fazendo assim, que Cadu está fazendo assado. Não se trata disso. Eu não estou aqui para defender a OAB, não. Que fique muito claro isso. Mas o meu compromisso é com a verdade, é com a apuração. E eu vou trazendo para vocês, porque é o que a gente precisa refletir a respeito. O Bahia não vai pagar 4, 5 milhões para comprar Rony. Ponto final, não se trata disso. E qual é a situação, Bara? Pronto, aí vem a nossa outra apuração. O Bahia não descarta a possibilidade, de repente, de uma troca. O Bahia está aberto a uma troca. Por exemplo, quem sabe eles têm interesse em Vitor Hugo. Vitor Hugo e mais algum valor, ou Vitor Hugo por Rony, muita gente se incomodaria por lá, até pela diferença de idade. Mas é para deixar claro para vocês o seguinte, o Bahia não vai entrar em loucura. Então, interesse? Sim. Compra? Não. Possibilidade de troca? O Bahia está à disposição. Pode ser Vitor Hugo, pode ser um outro que o Bahia pode avaliar. Então é essa a situação de momento, nossa apuração exclusiva aqui para vocês, envolvendo Rony e Esporte Clube Bahia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. E aproveita aí, gente. Falando em Golqueiros, o cupom Barabaia. Tamo junto, saudações de colores. E até a próxima.